E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o doutor em Direito Constitucional, o advogado Eric Pereira. Bom dia, doutor Eric. Bom dia, é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui. Doutor Eric, a gente já tem falado essa semana acerca da reforma política, que foi inclusive aprovada agora no Senado. Hoje o Cassiano Arruda da Câmara tratava acerca de uma emenda que foi colocada, a gente até chama no jargão jornalístico de jabuti, né, que foi colocada e que passou por muita gente despercebida, que foi a questão da censura à internet. Desse pacote de medidas que foi aprovado agora no Senado, quais são as medidas mais polêmicas? O que é que realmente deve mudar já agora para 2018? Olha, foi a criação do fundão, que a sociedade tanto combateu, imaginou que não ia haver, mas foi aprovado um fundão de 1,6 bilhões, né, de reais. Você vai ter financiamento público nessa campanha. Você tem a propaganda paga na internet, que antes não havia essa possibilidade de você pagar, e foi aprovado também. Você teve o fim das coligações, ficou para 2020, então até 2018 se mantém. Esse mito que se criou da candidatura avulsa não existe, quer dizer, foi proibido candidatura avulsa, então você não vai ter o próximo ano candidatura avulsa. Você também tem a arrecadação, meios virtuais para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para essa campanha, que aí você combinou a forma privada e a forma pública, que também não tinha, era proibido você fazer essas arrecadações, e a mudança, digamos assim, estrutural, a mudança principal que nós tanto esperávamos, não houve, não foi uma reforma política, foi uma reforma eleitoral, uma reforma onde o maior benefício, na verdade, não foi para o cidadão, para aquele que faz a festa democrática da eleição, que é o cidadão brasileiro, ele não teve um benefício direto. O benefício continuou a ser exclusivamente para os políticos que resolveram amoldar, e isso aí trouxe, inclusive, uma maior proteção para aqueles que já têm mandato eletivo. Doutor Pereira, nós temos visto nos últimos anos, principalmente pós a questão do início da Lava Jato, uma série de escândalos de corrupção envolvendo a arrecadação de recurso privado enfim, para campanhas políticas, e depois a questão da corrupção como forma de pagamento dessa arrecadação. E muitos defendiam que ter o financiamento público para a campanha eleitoral seria a solução para barrar isso. Isso veio através do fundão e agora as pessoas criticam o fundão porque é um financiamento público. Afinal de contas, qual seria o modelo que inibiria mais a questão da corrupção? Qual seria o modelo ideal para o financiamento dessas campanhas? O público ou o privado? Nós temos, inclusive, a partir dessa eleição, vai ser a primeira experiência de uma eleição geral, porque nós tivemos uma municipal, mas agora vai ser uma eleição geral, onde você não terá o financiamento das empresas, você não terá o financiamento dos bancos, você vai ter agora uma eleição sem essa incidência do abuso do poder econômico, desse poder tão forte. Vai ser a primeira, realmente, de eleição geral. E aí o que é que vem na discussão? Você não tem de onde arrecadar. Se você não tem de onde arrecadar, porque houve esses mecanismos de freio, eles foram buscar essa arrecadação aonde? No financiamento público, no imposto que o cidadão brasileiro paga. Então você, cidadão, vai financiar a candidatura de todo mundo. Mas o que é que acontece com isso? O grande problema que eu enxergo não é a forma do financiamento, mas sim a forma da fiscalização. Eu acho que se você tiver uma fiscalização mais efetiva, dando mais condições, por exemplo, a Polícia Federal, a polícia mais republicana que nós temos é a Polícia Federal, você dando mais mecanismo de participação do Ministério Público, esse órgão de fiscalização, sem os abusos, sem os excessos, sem os radicalismos de poucos membros do Ministério Público, mas o Ministério Público responsável e maduro. Você tem o Tribunal de Contas participando, você tem a Receita Federal participando. Então o importante para você inibir a corrupção não é a fonte, não é a forma de onde vem, mas sim o trânsito e a finalidade desse dinheiro. Então a fiscalização, eu acho que ela tem que ser muito mais efetiva e tem que se trabalhar, inclusive, com a participação do cidadão. Hoje você tem os smartphones, que você faz denúncia ao TRE, você comunica de propaganda irregular, quanto mais se você encontrar abusos de poder ou compra de voto, você tem que fazer essa comunicação ao delegado de polícia mais próximo, ao promotor mais próximo, porque aí sim você passa a ter uma fiscalização ampla, como é feita nas grandes democracias, como por exemplo nos Estados Unidos, você tem um cidadão tanto contribuindo financeiramente, como você tem um cidadão fiscalizando a lisura, a normalidade e a legitimidade de um pleito eleitoral. O senhor falava acerca da internet, né, dessa questão da tecnologia, e nas últimas campanhas a gente tem visto esse avanço. Para essa campanha específica agora, que se aproxima em 2018, haverá algumas mudanças, né? Especificamente, quais devem ser as principais e quais as mais polêmicas? Olha, a internet, ela virou no Brasil
ao invés de ser um instrumento de amadurecimento, de igualdade, de comunicação, de network entre as pessoas, para você criar um relacionamento, ela foi um lugar de ódio. Hoje ela é um lugar onde você diz o que você pensa e o que você quer. O que é que isso gerou? Um ambiente hostil, um ambiente onde você extravasa suas frustrações, criticando muitas vezes injustamente determinadas pessoas e às vezes ultrapassando a raia da legalidade e ofendendo as pessoas, criando fakes para isso. O Congresso aprovou essa censura. É um tipo de manifestação que, se você se sentir que a notícia é falsa, que a notícia é mentirosa, não é verdadeira, que ela é difamatória, injuriosa, caluniosa, você tem a possibilidade de comunicar ao provedor e o provedor tem 24 horas para retirar aquela notícia ou ir buscar a origem daquele fake. Isso gerou o quê? Um primeiro ponto. Uma falência do judiciário. Você não está acreditando que o judiciário de uma justiça tão célere não possa em 24 horas resolver o seu problema. Tanto que o legislador disse, não precisa do judiciário, vá direto ao provedor e faça essa comunicação. Ora, o provedor não está obrigado a cumprir. O provedor ele analisa no subjetivismo dele, assim como foi o subjetivismo de quem comunicou, e pode tirar ou não. De toda forma, vai para o judiciário. Aí é o mecanismo correto, o judiciário participando, porque o crivo judicial, quando faz a sindicância desses fatos que são narrados, ele vai dizer se há ou não ofensa à honra, à imagem, e aí, nesse instante, você tira essa grande discussão de que há uma censura, mas a censura ocorreu porque a própria sociedade transformou um meio tão salutar num meio onde se gera o ódio, onde se gera a crítica. Você extravasa essa sua frustração na hora que você começa a fazer os seus 150 caracteres, por exemplo, num Twitter. Isso, de certa forma, vai diminuir a demanda do judiciário, porque algumas coisas vão ser tratadas já direto pelo provedor, mas pode também retardar e até agravar o efeito danoso a quem estiver se sentindo prejudicado, já que primeiro vai passar pela análise do provedor. Se o provedor não aceitar, aí sim que o demandante iria ao judiciário para resolver o problema dele. Eu acho tão temerário esse afastamento do judiciário, por mais que as medidas hoje de conciliação, mediação, arbitragem, sejam um mecanismo que você tem de autocomposição, mas eu acho que no judiciário eleitoral, com tão bons juízes como nós temos no Rio Grande do Norte, eu acho que nós não precisamos afastar. Eu acho que se um candidato, até uma sugestão, achar que alguma notícia ela é falsa, ela é mentirosa, ela é difamatória, ele não faça só a comunicação, ele vá ao judiciário, porque eu acho que essa chancela judicial, ela protege, digamos assim, esse manto judicial, ela lhe dá uma garantia maior, e aí você tem uma análise de alguém que está fora dessas picuinhas, dessa guerra, dessa política que você tem, essa paixão tão forte. Eric, os partidos, principalmente os menores, falam que esse pacote, essa mini-reforma político-eleitoral, que seja o termo que queiram utilizar, ela muito mais beneficia os grandes e aqueles que já estão no poder do que realmente o novo, do que realmente o pequeno partido político que dá essa pluralidade à nossa política. Qual o entendimento do senhor sobre esse pacote que foi aprovado no Senado? Olha, é uma cartelização. Na verdade, você tem uma reforma que cartelizou, digamos assim, as eleições. Partidos que têm estrutura que se mantém no poder ao longo dos anos, ele vai continuar com essa estrutura e com essa manutenção de poder. E com a cláusula de barreira, que vai começar progressivamente a partir do próximo ano com 1,5 em 9 estados de percentual de eleitor, o partido vai ter que alcançar isso, me preocupa muito, porque nós temos partidos históricos importantes e esses partidos eles fazem parte da democracia brasileira. O PCdoB, por exemplo, você não pode imaginar que uma cláusula de barreira seria o fortalecimento partidário. Hoje nós temos um grande problema que é o multipartidarismo, partidos demais, 35 partidos. Nós precisamos ter uma pluralidade, não é uma multiplicidade, é uma pluralidade. Essa pluralidade é o quê? É aquele que segue ideologia, diretriz. O candidato ele tem que fazer uma demonstração de que ele tem vínculo com aquela ideologia, mas hoje nós estamos vendo, na verdade, esse esfacelamento que se tem de cunho partidário, e isso você ofende a Constituição quando você não fortalece o partido. Porque não fortalecer o partido, você está, na verdade, enfraquecendo a própria federação, o próprio Estado. E aí você precisa realmente ter a cláusula, mas uma cláusula que não seja chegar em 2030 com 3% de cláusula de barreira. Você vai ter muitos partidos que hoje são importantes, mas que estarão fora, porque não vão conseguir chegar a esse número mínimo para poder ter representatividade nessas coligações. É isso, eu agradeço a participação do senhor hoje aqui no RN no Ar, trazendo à tona um assunto tão polêmico, né, que está sendo aprovado, que está para ser sancionado e que muita gente em casa sequer tomou conhecimento dele, só vai ficar sabendo em 2018, na hora em que tiver que votar realmente.
Eu que agradeço, né? E a oportunidade que você teve. Tudo isso aconteceu ontem à noite. Nós finalizamos essa reforma e o presidente da República tem até hoje para sancionar, porque senão ela não vai valer, essas regras não valerão para a eleição de 2018.